Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Mesmo com boa atuação, Maurício Barbieri lamenta o resultado do jogo contra o Fluminense de Fernando Diniz. O Vasco até que chegou a fazer uma boa partida contra a equipe do Fluminense no último domingo no estádio do Maracanã. Porém, um resultado de 2-0 esconde um pouco como realmente foi a partida. Um resultado que foi ruim, pois manteve o Vasco ainda fora da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca de 2023. O técnico Maurício Barbieri tratou também de falar um pouco sobre a partida e ressaltou que o Vasco teve uma boa atuação durante os dois tempos da partida. Abre aspas, o sentimento é de frustração, mas a calma é da certeza de que estamos no caminho certo. Se jogássemos outras partidas contra essa mesma equipe da maneira que a gente atuou hoje, com certeza a gente teria mais vitórias do que o resultado que aconteceu hoje. Estamos no início de um trabalho e estamos falando de um time com um projeto mais consolidado. É claro que precisamos evoluir, mas estamos no caminho certo, fecha aspas, disse Maurício Barbieri em um primeiro momento. Diante do desempenho apresentado na partida, Maurício Barbieri ainda falou sobre uma injustiça no resultado do jogo. Abre aspas, em termos de atitude, o torcedor sabe que as injustiças acontecem e a gente não entende o porquê. Como foi hoje, estamos falando de seres humanos. Cada pessoa tem um tempo de maturação. Os grupos não funcionam da mesma maneira. O nosso desejo é ser cada vez mais competitivo, mas não sei estipular um tempo certo, fecha aspas, disse Maurício Barbieri, que agora voltará a campo já na próxima quinta-feira em mais um clássico, dessa vez contra o Botafogo, no mesmo estádio do Maracanã. O Vasco precisa mais do que nunca de uma vitória nesta partida para não se complicar de vez na tabela do Campeonato Estadual de 2023. Para o próximo jogo, um desfalque já é certo, o mesmo que aconteceu contra o Fluminense. O volante Jair, que veio do Atlético Mineiro e que vinha fazendo boas partidas no meio-campo do Vasco, sofreu uma lesão de grau 1 e desta maneira estará impossibilitado de ir a campo mais uma vez para defender o Vasco em mais este clássico contra o Botafogo que acontece neste meio de semana. O técnico Maurício Barbieri teve que se virar para montar um meio-campo na última partida e utilizou de garotos da base para montar um meio-campo no time titular que foi para a partida. Ainda com algumas dificuldades, Vasco espera a chegada de pelo menos mais 3 jogadores para complementarem o time de Barbieri no Brasileirão. O técnico Maurício Barbieri encontrou a sua primeira dificuldade no clássico contra o Fluminense após não ter à disposição algum dos jogadores que estavam indo a campo como titulares, como os casos de Jair e também do volante Patrick de Luca. O técnico assim teve que se revirar para montar um meio-campo, que foi basicamente formado por jogadores oriundos das categorias de base do Vasco, em um trio formado com Rodrigo, Barros e também Matias Galarza, que entraram como titulares e jogaram boa parte da partida neste duelo em que o Vasco saiu derrotado contra a equipe do Fluminense em um placar de 2-0 por mais uma rodada do Cariocão. Mesmo com 11 reforços já contratados para a temporada de 2023, o Vasco ainda vê a necessidade de continuar se reforçando. As maiores necessidades neste momento para a equipe de Maurício Barbieri estão localizadas e o grande foco do Vasco segue sendo o meio-campo. Neste primeiro momento, a contratação de um jogador que possa atuar como primeiro volante e também um meia ofensivo que seja direcionado à criação de jogadas e também à articulação do time em campo são os maiores focos do Vasco no mercado da bola. Ainda após o jogo, o técnico Maurício Barbieri falou sobre um debate que vem tendo juntamente com a diretoria do Vasco na busca por contratações. Abre aspas, sempre estamos debatendo, é uma coisa que me deixa muito feliz. Existe uma dificuldade que é natural. Muitas vezes nós procuramos um nome que não acertamos por questões financeiras ou contratuais. O elenco ainda não está fechado, até por conta da janela que estamos buscando, fecha aspas, disse Maurício Barbieri
após esta partida contra o Fluminense. O Vasco recebeu ainda nesta última semana um dos diretores da 777 Partners, Johannes Sports, esteve no Rio de Janeiro para acompanhar também esta partida contra o Fluminense e também auxiliar o Vasco em alguns setores, em departamento de análise de mercado também nos últimos meses, como ele vem fazendo. A zaga, pelo menos, foi colocada de lado neste instante, isto porque o Vasco chegou a um acordo com o zagueiro argentino que vem do Atlético Tucumã. Vasco prepara nova investida e pode aplicar chapéu no Internacional por meio-campista badalado. Um dos grandes destaques do Mundial de Clubes, que teve o Real Madrid como campeão, foi o volante Gustavo Cuéllar. O volante colombiano, ex-jogador do Flamengo e que atua no Al Hilal, de acordo com o portal Goal Brasil, esteve muito próximo de fechar o seu contrato com o Vasco. As conversas estavam bem encaminhadas, mas a equipe da Arábia Saudita optou por segurar o jogador mais um tempo para a disputa do Mundial de Clubes, onde a equipe conseguiu a segunda colocação. Após o fim deste torneio, o Vasco agora deve retomar mais uma vez as negociações para tentar contratar o volante de 30 anos de idade. Como o jogador teve um bom desempenho apresentado durante toda a competição, a tendência é também que mais equipes possam estar vindo na busca pelo mesmo atleta e fazendo concorrência juntamente ao Vasco. No Brasil, o Vasco vê um grande concorrente da Série A, o Internacional de Mano Menezes, é mais uma equipe que está de olho em Gustavo Cuéllar e que promete também dificultar a vida do Gigante da Colina e entrar nesta briga. Ainda de acordo com informações, o volante está convencido de voltar ao futebol brasileiro e já teria aceitado uma diminuição salarial para que pudesse assim acertar um novo vínculo. O atleta foi considerado um dos melhores jogadores em campo durante as partidas que o Al Hilal teve durante todo o torneio. O atleta está no Al Hilal desde 2019. Para a torcida vascaína, ele é o nome ideal para substituir a mesma função que Yuri Lara exercia no Cruz Maltino ainda no ano passado, de primeiro volante, surgindo como um apoio para a defesa vascaína. As conversas devem continuar agora após o fim desta competição e o Vasco deve realizar uma nova investida para que assim possa prosseguir novamente para contratar o volante de 30 anos de idade. Mas e aí, torcedor vascaíno, o que é que você acha sobre essa opção de Gustavo Cuéllar como primeiro volante, opção que o Vasco busca no mercado? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.